Rio, o segundo time do coração de todo carioca, completou 116 anos de fundação no último dia 18. Para preservar a história do América, um grupo de torcedores, pesquisadores e jornalistas se uniu para criar o site Memória Americana, que reúne fatos importantes e até desconhecidos sobre a trajetória da agremiação tijucana, primeira da cidade a adotar o basquete em suas competições, por exemplo. O América tem uma história muito rica e muito pouco conhecida, porque nos últimos anos, especialmente a partir do final da década de 80, como o América foi perdendo ali gradativamente protagonismo na história, no futebol, sua história acabou sendo negligenciada. E nós somos um grupo de torcedores do América, pesquisadores, jornalistas, que nos unimos para recontar os pontos altos dessa história. Isso envolve também muito do resgate, principalmente da autoestima do torcedor americano, porque de 88 para cá, que foi o último ano que a América disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o clube acabou enfrentando administrações muito delicadas, viveu momentos muito difíceis, e essa perda de protagonismo acabou se refletindo também na perda de representatividade nas publicações, nos jornais, nas revistas, e isso afetou diretamente a autoestima do torcedor. Então, muitas coisas acabaram se perdendo e muitos dos momentos que a América passou a viver, jogando competições que, no nosso entendimento, não condizem com a grandeza, com o patamar que o clube já alcançou no passado, fizeram com que a boa parte dessa geração que nasceu de 88 para cá não tivesse uma noção muito clara do tamanho do América e do que ele representa. E se nem mesmo a torcida do América hoje tem, pegando essa geração que veio de lá para cá, filhos de americanos, netos de americanos, vizinhos aqui do entorno da sede da Campos Sales ou do estádio do Andaraí, se nem essa representatividade da torcida do América de lá para cá tem noção do que o clube já foi, do que ele representou, e boa parte desse público naturalizou esse espaço que o América acabou passando a ocupar na história do futebol e do esporte. Vamos imaginar, então, o que não aconteceu com as outras torcidas, o que não aconteceu com a sociedade como um todo, a partir do momento que o próprio América e sua comunidade naturalizaram isso. A gente não aceita isso, naturalmente, né? A gente acha que tem muita coisa importante ainda para ser lembrada. O América vive um momento ruim, delicado, difícil, não tem como a gente não admitir que isso aconteceu, mas não é por isso que a gente entende que o América não tenha mais condições de reivindicar o lugar que ele é de direito na história. E é isso que a gente está fazendo. E aí, nesse sentido, a gente atua em mais de uma frente, né? A gente atua no sentido de buscar esses fatos, trabalhar, revisitar, recontar as histórias, ir atrás dos personagens, conversar novamente com esses personagens e dar o devido peso histórico àquele momento. Isso é algo importante que a gente faz. Mas também a gente revisita a história em busca de novidades, em busca de descobertas, né? Que são duas frentes que nos ajudam a trabalhar essa autoestima do torcedor. Então, ao mesmo tempo que a gente está voltando, por exemplo, agora para relembrar o Campeonato Carioca de 60, que foi o último campeonato estadual que a América conquistou, o primeiro campeonato estadual da Guanabara, que esse ano faz 60 anos. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente está ali revisitando jornais históricos, revistas, entrevistando gente, e aí a gente acaba descobrindo outras coisas, como, por exemplo, foi com isso que nós nos deparamos num dado que a gente, inclusive, publicou lá no Memória Americana esse ano, que a gente encontrou um amistoso do basquete do América contra os Harlem Globetrotters, no Maracanã, que naquela altura não tinha Maracanãzinho ainda, né? E aí a gente para pensar, talvez seja estranho falar em Globetrotters em 2020, no auge da NBA, vivendo o melhor dos seus momentos, mas naquela altura a NBA estava dando seus primeiros passos. Quem representava a excelência do basquete americano, a hegemonia, os lances espetaculares, as pontes aéreas, aqueles lances acrobáticos, eram os Globetrotters. Então, a gente acaba juntando as duas coisas, o que a gente sabe resgatando, porque isso é importante para valorizar a história, mas ao mesmo tempo que a gente está pesquisando, a gente encontra fatos novos que ajudam a alimentar essa autoestima e reposicionar o papel do América na história do esporte.
O América, inclusive, foi o primeiro clube carioca a adotar o basquete nas suas competições, né? Vocês também descobriram uma goleada histórica que supera uma goleada do futebol, que até então era considerada a maior de todas. A gente descobriu agora esse 11-2, esse 16-1 no torneio aberto de 1937, né? Inclusive, esse torneio aberto, o América jogou em 36 também, em 36 já teve uma outra goleada de 13-0, que já tinha deixado esse 11-2 para trás, né? Esse 11-2 hoje é a terceira maior goleada. Esse 16-0, esse 16-1 foi no torneio aberto, que é um torneio que hoje é um pouco difícil de imaginar no Brasil, porque ele tinha o América, tinha o Flamengo, tinha o Fluminense, tinha o Atlético Mineiro, né? Tinha clube de outro estado, tinha clubes importantes do futebol daquele momento, mas tinha também clubes amadores, porque o objetivo daquele torneio era atrair mais clubes para o futebol profissional. Então, hoje, no Brasil, a gente não consegue imaginar um torneio dessa magnitude, um time profissional enfrentando um time amador ou semi-amador. Hoje isso não existe mais. Existe em alguns lugares, né? Na Copa da Liga Inglesa, né? Em alguns outros países, algumas Copas ainda permitem esse tipo de encontro. E aí, a gente encontrou esse jogo em alguns jornais, mas acho que o principal registro está no jornal O Globo, né? Foi esse 16-1. E o jornal, inclusive, traz umas referências curiosas, né? O título da matéria era Esgotou-se o placar. Placar, com RT no final. Muita gente nem sabia que o placar se escrevia daquela forma naquele tempo. E não tinha, assim, se saísse mais gol, não tinha mais como o gol, de fato, estar representado no placar, porque já não tinha mais como número. Não tinha número. E a reportagem diz também que o campo estava alagado, né? Estava numa situação muito ruim, muito pouco propícia para a prática do futebol. Se estava assim e o América venceu de 16-0, eu fico imaginando como seria num campo perfeito.